Celina, meu amor, tudo bem? Hoje na aula de História, nós iremos começar na página 23, tá? Na verdade, 22, né? Que a gente vai falar em um pouquinho da colonização portuguesa, né? Então, até 1530, os portugueses não se preocupavam muito em ocupar as terras brasileiras. O maior interesse deles estava no quê? Explorar o pau-brasil, que era retirado do litoral brasileiro. Somente depois, né, a partir ali de 1530, que o governo de Portugal mudou de ideia com relação à ocupação das terras do Brasil. O litoral do Maranhão, do Rio de Janeiro e o de Pernambuco e da Bahia eram os mais cobiçados, ou seja, desejados pelos invasores estrangeiros, né, as pessoas que são de outro país, que como os portugueses também se interessavam pelo pau-brasil. Por isso, os portugueses tomaram medidas para ocupar e defender essas regiões de outros povos. Desse modo, a partir de 1530, o território brasileiro começou a ser povoado pelos portugueses e algumas vilas foram fundadas para povoar, proteger e cuidar do território. Em 1532, foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente, no atual estado, que hoje é São Paulo. Em 1549 foi fundada a primeira capital do território, chamada Salvador. Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador. Vários portugueses com profissões diferentes imigraram para o Brasil com suas famílias na esperança de conseguir terras para sobreviver e reconstruir a vida em uma condição melhor. Na página 23, nós vamos falar um pouquinho do cultivo da cana-de-açúcar, tá? Antes, capital é onde se localiza a administração de um estado ou de um país. A palavra se origina do latim capitalis, que significa cabeça. Por isso, Salvador foi construída para ser a cabeça do Brasil naquela época, que depois outros estados aí passaram a ser capital até chegar hoje, que é Distrito Federal, tá? Falando um pouquinho aí do cultivo da cana-de-açúcar. Quando os portugueses iniciaram o povoamento do Brasil, começaram também a cultivar a cana-de-açúcar nos arredores de Olinda, lá em Pernambuco, em São Vicente, em São Paulo, nesses dois lugares, Olinda em Pernambuco e São Vicente em São Paulo. Os dois lugares litorais. Com a fundação das primeiras vilas, os portugueses instalaram alguns engenhos, que são máquinas que moíam essa cana-de-açúcar para produzir açúcar e vendê-los na Europa. Para isso, conquistaram as terras dos indígenas que tentaram escravizá-los para o trabalho nos canaviais, que são as plantações da cana-de-açúcar, o que gerou conflitos e fuga dos nativos, que eram os indígenas, para o interior do território. Com o tempo, o número de indígenas diminuiu em terras brasileiras. Apesar de resistir e enfrentar os portugueses, a maioria dos grupos de indígenas foi derrotada pela força das armas ou por causa de doenças que eles trouxeram para os indígenas. Vamos às atividades. Número 1. Numere os acontecimentos de acordo com a ordem em que ocorreram. Tá? Então, você vai numerar em número 1, número 2 e número 3. O que aconteceu primeiro? O início da ocupação do território, a chegada dos portugueses às terras brasileiras ou a exploração do pau-brasil? Aí você vai colocar o 1. E depois, o que aconteceu? Aí você vai colocar o 2. E depois, aí você vai colocar o 3. Por que os portugueses iniciaram a povoação no território brasileiro? Tá? Então, dá uma lidinha aí no texto, se você não lembra. Na página 24, a gente vai falar um pouquinho dos povos africanos no Brasil, né? Então, no Brasil, um grande número de brasileiros é descendente dos povos africanos, porque eles foram trazidos à força para o Brasil a partir de 1538, para trabalhar como escravos nesses engenhos aí de cana-de-açúcar.
Depois, essas pessoas foram obrigadas a trabalhar em minas de ouro, cidades e lavouras de café. Então foram pessoas aí que sofreram bastante. Os africanos trabalhavam muito e eles não eram pagos pelos serviços que eles prestavam. Além de não terem liberdade, eram considerados propriedade de quem os comprava, como se eles fossem um objeto. Há cálculos indicando que de 3 a 5 milhões de africanos tenham entrado no Brasil na condição de escravizados entre 1538 e 1850. Foram trazidos povos de diferentes etnias e de diversos lugares do continente africano. Então aí tem algumas imagens de registros aí, né, de alguns africanos. Então na África, esses diferentes grupos de africanos viviam onde atualmente hoje se localiza a Nigéria, a República Democrática do Congo, Angola e Moçambique. Esses africanos eram comprados ou capturados na África, transportados em navios em péssimas condições até chegarem ao Brasil, onde eram vendidos para os senhores dos engenhos, ou seja, os donos das fazendas onde se plantava e se produzia o açúcar. Então vamos lá, vamos às atividades. Leia este mapa, tá? Locais de saída e chegada de africanos escravizados. Então aqui ó, temos o Brasil e aqui nós temos o continente africano, tá? Então ó, Belém, São Luís fazia essa rota aqui, tá? Recife fazia aqui ó, Recife para Luanda, Salvador também ia para São Jorge da Mina, tá? Belém e São Luís, os dois iam pro Bissau. Salvador, São Jorge da Mina. E Rio de Janeiro, Benguela e Moçambique. Eram as rotas aí que eles faziam. Então, que continentes estão representados aqui? Tá? Tem 2 continentes, podem marcar os 2. Aí vocês vão observar a representação, tá? Eles saíam da África e vinham para o Brasil. Então você vai ligar. Ele saía de Luanda e chegava em que estado do Brasil? É só você olhar aqui. Ele saía de São Jorge da Mina e chegava em quais estados aqui? Pode ser que tenha mais de um, tá? Presta atenção aí que você consegue fazer. Com calma, né? Com atenção. E aí você consegue assinalar certinho. Se quiser assinalar cada um de uma cor também pode, tá bom? Então, meu amor, um beijo. Fica com Deus, se cuida aí. E até